Aí, boa noite. E aí? Tudo bom? Só acertar aqui. Tudo? Quanto tempo, né? Pois é. Ficou mais longe, Bauru? Antes você vinha mais, estava sempre por aqui. Perdi o caminho, né? Eu achei que você tinha mudado para Portugal, Serginho. Um monte de gente tá achando. Ô, É. Marcelinho aí de Goiânia aí, ó. Ó, é lenda, faz tempo que eu não vejo ele. Nossa, Marcelinho faz um tempo que eu não vejo. Eu falo com ele 2 vezes por ano, mas esse ano eu não falei não, que o aniversário dele é 6 de janeiro. É, E aí é... me liga no dia 7 de janeiro, porque o aniversário é 6 de fevereiro. Oi, Kênia, boa noite. Marcelinho é lenda aqui no Centrinho, todo mundo conhece, lembra dele até hoje de lá. Falar pro Renato, que o Renato Falco lembra dele pra caramba, direto ele conta a história da residência, sempre tem o Marcelinho no meio. Sempre tem alguma história do Marcelinho. Tem alguma coisa. Fala, Paulão, boa noite. Ô, Paulo, agora eu já sei que aí é 7 horas da noite, viu? Campo Grande é outro horário, é outro fuso horário. Outro fuso horário. É. Chega a mudar. E aí, meu amigo, como você tá? Eu vi aquele dia. Você acredita que eu vi rápido o negócio do Facebook? Que você tinha mudado pra Portugal? Eu até falei assim: caramba, eu falei com ele esses dias, não falou nada. Ele ia falar se ele fosse fechar o consultório e fosse embora, né? Daí eu. E não, e na hora eu achei, não falei nada. Depois eu passei um tempo. Sabe quando você roda e abrir de novo o aplicativo? Daí eu li, daí eu falei assim: não, é brincadeira, não vai embora não. É só pegadinha da mensagem. Eu caí nessa do colega meu lá de Poços de Caldas e aí entrei nessa também, mandei. Aí o Alexandre Mo entrou aí, me xingou. Meu... Minha esposa Mônica tá aí também. Beleza, sejam bem-vindos. Eu não apresentei, né? Pra quem não conhece o Serginho, Serginho é um apelido carinhoso, assim, né? Eu entrei na residência, ele já tinha terminado, né? A gente acabou se conhecendo depois. Aqui também pelos cursos de Bauru, pelos encontros, né, Sérgio? E a gente já teve paciente comum, tem ainda, né? A gente trabalha, mesmo sendo longe, Bauru e BH, a gente ainda tem umas coisas em comum, né? E BH não, em Itabira, né? E então, é um relacionamento que, por mais que pareça longe, acaba sendo próximo, né? Pela rede social e por tudo hoje em dia. Então agradeço você ter aceitado o convite, né? Eu sei que não é uma coisa comum, mas é um jeito legal da gente divulgar as coisas que a gente faz, sabe? Das ideias, do que acontece no nosso dia a dia, porque a gente faz, de certa forma, um trabalho diferente de todo mundo, Sérgio. Sim. Pode parecer que no nosso dia a dia tudo é muito comum, mas a gente faz muita coisa diferente, muita coisa que não é todo mundo que faz, sabe? Então acho que isso é importante, acho que tem de certa forma um dever de dividir esse conhecimento. Sim. Tem um amigo nosso, colega nosso aqui de Itabira, Max. Buco Max Filho daqui de Itabira tá aí também, gente fina demais. Seja bem-vindo. É. Ele trabalha junto com você lá também no consultório? Ou A gente faz alguns casos juntos. Não, ele tem o instituto dele. Ele tem aqui. Tá fazendo mestrado lá na São Leopoldo Mandic. Cara, ele é gente fina demais. Mas é bom, né? Quanto mais pessoas boas puder pra contar na cidade, melhor anda o serviço, né? Sim, Mas eu que agradeço eu ter me chamado. Primeira live, até passei perfume pra estar Eu tô aqui. vendo, né? Você tá todo arrumado, Renato. Você sempre tá bem arrumado, Sérgio. Para com isso. Eu tava correndo antes, agora deu uma corridinha aqui. Voltando a correr. Tem que fazer, tem que se mexer, né? Você não vem pra Bauru desde o encontro? Desde o encontro. Desde o último encontro presencial aí. Faz um tempinho já, né? Foi 2019, né? 2019 já. Porque depois, nem... Na verdade não teve outro, né? Oi? Na verdade não teve outro, né? Não teve. Ô André, acabei de mandar um oi pro Fabrício. Quanto tempo? Sejam bem-vindos. Não vou falar aqui o apelido que eu chamava ela não, porque é público assim dá não. Não pode. Mas André também. É elogio,
É porque era maior que você, por isso você fala isso. E eu... Não, eu contava um caso da faculdade, uma paciente lá na faculdade que agarrou nas coxas de uma colega de sala e falou, ei, carnão! Aí eu contava um caso. O paciente da minha colega fez isso com ela. Eu precisava combinar com o André e com o Fabrício junto aí um dia, fazer uma live de 3, né? Tem que ser pra fazer com os dois, né? Podia fazer nós 3 aí, André e Fabrício. Fica o convite aí. Vamos achar um dia. Marca na agenda aí. Não, vou falar com ele depois pra combinar. E eu separei umas coisas pra gente falar, né? A gente não conseguiu combinar muito, né? Só definir o tema junto. Eu falei, é tudo coisa que a gente faz, né? Só eu separei os temas pra gente poder ir falando, né? Pra poder dividindo um pouco isso daí. Pra quem não conhece, né? A gente combinou de falar sobre fissura, né? Uma malformação muito comum, acaba sendo muito comum, né? Entre todos os tipos de malformação, né? É uma coisa que no nosso dia a dia do consultório acaba sendo comum de ter paciente em tratamento ali com fissura, né? Não é a realidade de todo mundo. Combinado então, André e Fá, será um prazer. Não é uma realidade de todo mundo e muita gente vê ainda esse tratamento de paciente com fissura como uma coisa... Não é incomum o paciente me ligar e falar assim, tô aqui na minha cidade, ninguém quer me atender. E às vezes nem viu o paciente só porque ele falou que tinha fissura, já tira o pé, já fala assim, não sei o que fazer, e nem olha às vezes. E às vezes não é nada de demais, né, Sérgio? Você já passou por isso aí também? Eu lembro a primeira vez que eu me deparei com isso foi... eu tava aí no centrinho e chegou um ortodontista que ia atender a sobrinha dele. E aí ele, querendo saber qual que era o planejamento e tal, aí eu falei com ele que ele não ia movimentar o caminho para a área da fissura e tinha que esperar com o dente cheio, porque lá não tinha osso. Ele falou, não tem osso lá não? Eu falei, não tem osso. Não tem osso. Então, assim, é algo assim fora da caixa, né? Da ortodontia, né? Não, e às vezes assim, tem que tirar um dente de leite e o cara fala assim, não, fissura eu não faço. Mas o que muda, né? Anestesia, fazer uma sutura, não vai mudar nada. Tem receio de mexer por desconhecimento, né? E hoje desconhecer não é desculpa, né? Porque tá aí aos nossos dedos, qualquer lugar do mundo, qualquer artigo você consegue. Até craqueado hoje em dia você consegue. Não, até sem pagar consegue, né? Graças aos russos. Você sabe que ontem eu estava contando um pouco da minha história para uma pessoa que está escrevendo uns textos pra gente colocar no site novo e tal. E daí eu estava contando um pouco da minha história, né? Daí eu lembrei assim, falei, putz, né? Esse pessoal hoje não sabe que você tinha que pedir artigo, lembra que tinha que preencher uma papeletinha para pedir. Eu sou o quê? Você é formado em quando, Sérgio? Eu formei em 91. Então, eu formei em 2001, né? 30 anos agora. Parabéns, cara. Parabéns já. E eu sou formado em 2001, né? E ainda era assim, cara, depois que mudou. Então teve uma mudança muito grande do jeito de ter informação, né? Agora, eu peguei isso aqui, ó, pra mostrar aí, ó. Isso é a fita da minha formatura da preventiva, de 95. Tem o nome dos mestres aqui, né? Aelo, Araci, Teru, minha saudosa Mary, né? Tanta gente boa que teve com a gente, né? E nós vimos a internet nascer aí no centrinho, né? O Brasil não tinha internet, a gente já tinha aí internet para pesquisar, né? Então ficou muito mais fácil, né, pra gente. E aí tem uns artigos que eu tenho guardado aqui que o Omar me deu para eu traduzir sobre anquilose de dente tecido para fazer tração reversa da maxila. Nossa, eu fiz isso aí. Quando eu fiz a preventiva, eu fiquei encarregado de fazer essa parte, né? Daí atendia, era de quinta a sábado, uma semana sim e uma não na época, né? E eu lembro que saía da clínica à tarde e daí começava, era 2 pacientes para extrair os dentes, tratar o canal na mão, voltar, cimentar e... Cimentar e fazer. Aí eu vi os artigos aqui, o Vicente Coquito não vinha ainda, já até faleceu.
Tá lá no artigo, um artigo dele, porque a gente traduziu, e tem a letra do Omar lá nos artigos, sim, que era para traduzir. Não, tem lá o artigo com a letra dele. É verdade, Isso aí. você falou uma coisa agora que na toda preventiva a gente ganhava um CD, né? Todo módulo ganhava um CD com os artigos para estudar. É, Não tinha esse negócio de. legal. Hoje a gente põe na aula o QR Code, o cara tira a foto, já vai no site, já baixa no celular, já é. Tudo fácil. Não, é difícil, cara. Era muito mais difícil de ter acesso. Mas sabe o que eu penso também? Uma coisa que tinha na época da minha residência, pelo menos, como não tinha muito acesso às coisas, então você pegava um livro, você destruía ele de ver. Hoje é muita informação que a gente recebe, às vezes, todo mês vem artigo, vem coisa nova, você acaba às vezes se embananando, você tem que filtrar o que você vai ver para não ficar perdido, sabe? Para não te inchar de tanto conhecimento, né? Isso acaba acontecendo também. É um jeito de. É difícil isso também, separar. Não causa, não forma uma base sólida, né? A gente toda hora vê uma coisa diferente, você não acabou de analisar os outros, assim como técnica ortodôntica, né? Por isso que eu acho o centrinho é uma experiência muito rica, né? Desde a parte técnica até a parte humana, é uma experiência muito rica, né? E Nossa, falando centrinha, você falou centrinha, a Leila entrou. a Leiloca aí, ó. Leiloca foi minha primeira auxiliar lá no centrinho. Meu primeiro dia no centrinho, Leiloca estava me auxiliando lá. Ainda na clínica antiga ainda. Não, a Leila tá firme lá, vejo ela quase todo dia. É que eu não vou todo dia, ela vai, né? Eu vou 3 dias na semana. Mas ela, eu encontro ela toda vez, eu amolo ela lá. A sala é de frente agora, a ortognática é na frente de onde a Leila tá ficando, no setor dela. Ah, sim, entendi. Então, Acabou de entrar meu técnico de corrida aí, ó. Fiz o treino hoje antes de estar na live aí. Aí, ó, veio ver se era verdade, você deve ter matado o treino e falou pra ele, né? Mas eu falo que a fissura é como se fosse uma Fórmula 1 da ortodontia, né, uma NASA da ortodontia, onde, de todas as áreas, né? Lá tudo acontece muito rápido, né? Na fissura acontece tudo muito rápido. As alterações funcionais, as alterações miofuncionais que causam alterações dentárias, né? Acontece muito rápido, de maneira muito rápida. O que num paciente sem fissura, as coisas demoram mais tempo para acontecer, né? Você perde uma expansão de um mês para o outro. Sim. Uma cirurgia de lábio pode levar uma paciente para uma ortognática, como aconteceu comigo. Uma paciente minha fez uma cirurgia de lábio, deu uma cicatriz com muita fibrose, retraiu a maxila dela, virou cirúrgico. Então são coisas que acontecem que no mundo normal, vamos dizer assim, né, não acontece, né? O controle do crescimento é menor, né, assim, do que vai acontecer, né? E às vezes... Um segundo premolar no fissurado é difícil, afastar um lábio é difícil, né? Fazer o enxerto, cirurgia de enxerto você faz para abrir o espaço, é complicado, falta tecido. Às vezes você precisa de mais tecido para cobrir o enxerto, não pode. Eu escutava muito isso daí quando eu estava escolhendo o que eu ia fazer, né, de fazer a residência e tal, se eu ia fazer cirurgia mesmo ou não. E daí falaram, o que você fizer no centrinho, você faz em qualquer paciente depois, né? E a gente não tem noção disso quando está saindo da faculdade, né? Mas por quê? O que muda? O que vai ser diferente, né? E depois você vê que é mais complexo mesmo a questão essa parte do crescimento que é mais duvidosa de aprender, né? Porque você fala assim, mas tudo... Se uma pessoa cresce normal, por que ela muda, né? É duro você entender que o crescimento é uma soma de fator que vai atrapalhar isso ao longo do caminho, né? Que o ambiente atrapalha muito. Não é só o que você tem na genética que vai fazer, o ambiente atrapalha muito essa parte do crescimento, principalmente na fissura, né? Sim, sim. Às vezes a gente fala assim, o fissurado... É um padrão 3, mas é um padrão 3 por fator ambiental, né? Não é um fator genético às vezes. Pode ter coisas associadas, mas normalmente é um fator ambiental que fez isso. É o meio ambiente que ele vive por causa das cirurgias que acabou fazendo ele ter uma deficiência maior da pré-maxila, né? Sim. Tem. A sínfise é estreita e é estreita mesmo. Todas as alterações e limitações morfológicas, né?
acontecem com mais intensidade neles, né? Embora ainda assim o padrão facial ainda consegue prevalecer e muitas vezes proteger, né? O impacto é menor, né? Eu peguei uns casos, quando comecei a me interessar assim mais por dar aula e fazer, eu peguei uns casos do Dr. Reinaldo do começo, né, dos anos 80, operado, e você vê o resultado depois de 30 anos, quase 40 anos de acompanhamento, você vê que o padrão sempre volta, né, assim, a deficiência sempre aparece depois do final do crescimento e com o envelhecimento acaba voltando para o padrão original, né, que é uma coisa que a gente acabou aprendendo depois com o Dr. Dino, mas... E às vezes isso é bom para falar, né, que o resultado das cirurgias acontecem, melhoram, passam uma vida melhor, mas a tendência da genética é puxar você de volta, né? Você falando isso, pegando o gancho, eu separei depois que a gente for falar da preparo cirúrgico aqui, eu separei um casinho aqui de um garotinho que eu acompanho desde 2012. E finalizei ele bem finalizado 2 vezes e ele escapou de novo. Agora está esperando acabar de crescer, mas ele vai dar para finalizar ortodonticamente, porque ele não tem queixa facial. Mas daí é aquele negócio, o olho do dono que engorda o gado, né? De ficar o tempo inteiro em cima também ajuda, né? De não perder. Porque é duro quando some o paciente também, quando você não tem essa chance de acompanhar, né? Sim. Quando o paciente acaba sumindo, depois volta já desandado, vamos falar assim, você fica limitado também no que fazer, né? Tem que ter um envolvimento grande quando vai fazer algum acompanhamento assim. Porque o paciente cansa, né, Sérgio, com o tempo de muito tratamento. Cansa. Mas esse que eu tô te falando, ele fez interceptativa, esperei passar o segundo período transitório, chegar na época de tratar, ele começou a escapar de novo. Aí eu conversei com os pais e expandi, tracionei, fiz uma pseudo-Declerc, sabe? Expandi e montei o inferior e fiquei com o elástico classe 3 e a máscara facial. Terminou bem, passou 1 ano, escapou. Sabe que olhando... A gente fez a live uns dias atrás com a Felícia, na tese dela a gente fez assim, porque as placas têm um valor mais alto hoje de tratamento, né? Apesar do resultado ser bom, é um tratamento, vamos falar assim, não mais elitizado, mas depende mais de um custo maior para poder realizar, né? Mas ainda é feito, ainda a gente tem feito de certa forma bastante, mas assim, em torno de 10 no ano mais ou menos, não é nada muito grande ainda, né? Eu falo porque a gente acaba sendo referência disso daí, mas não é um volume enorme de paciente que tem ainda com a indicação. Agora, a tese da Felícia foi legal, que ela fez com o MARP no palato, né, como ancoragem com mini implante, e depois os 2 mini implantes na mandíbula. Sim. O mini implante lá da fábrica de BH, da PEC Lab, e eles duraram bem, assim, teve mini implante com mais de 1 ano de uso com elástico. Eu assisti a live de vocês depois do seu feed. No dia eu não pude ver. Aí eu assisti depois, né? E eu nunca tinha visto a Felícia, sempre ouvi falar, mas nunca tinha visto, né? Achei muito, muito boa, calma, tranquila, né? Não, super. Aqui tem uma pergunta aqui, ó. Mandaram pra você aí? Kênia Luiza. Quem é paciente nossa lá de Goiânia. Ah, é? É. Ah, tá. Não, isso aí foi nesse caso foi um caso isolado, Kênia. A cirurgia dessa paciente, a cicatriz dela ficou muito tensionada por cicatrização dela mesmo e vou te falar assim, os dentes da frente dela foram muito para dentro e a gente não conseguia levar para frente de novo como estava porque a tensão que estava na cicatriz do lábio era muito forte. Mas isso acontece, nesse caso dessa paciente, da influência, né, do tecido, acontece em crianças. Né? A criança, quando a fissura, não sei se você tem conhecimento, mas a fissura bilateral, dos 2 lados, quando é feita a cirurgia, quando a criança nasce, os dentes da frente dela os superiores estão lá na frente. E o cirurgião plástico faz a cirurgia e o próprio tecido vem trazendo para trás, vai levando, né? Então, no passado, usava-se tiras de pano
para além da cirurgia, para puxar o lago para trás e aí fazer a cirurgia, né? E aí descobriram que isso aí acabava levando muitos pacientes para cirurgia ortognática. E tem um artigo clássico de 1982 que fala que para que somar uma força conhecidamente necessária a outra já provida naturalmente, que seria o lábio já fazendo esse parto. Gnoisky, 1982. Esse é um artigo clássico que revolucionou o tratamento fissurado. Então, a partir daquele estudo, não se fez mais essa tala que se usava para puxar, que a gente chama de pré-maxila, né? Então, isso tem influência, tá? Mas, nesse caso da minha paciente, foi isolado porque ela já estava com os dentes na posição correta e depois da cirurgia piorou. Acabou potencializando a falta de crescimento que já poderia ter naturalmente, né, Sérgio? Sim. Foi mesmo. E no fim, é uma coisa que a gente tá falando da questão de tratar o paciente com fissura aí, acaba fazendo, porque a gente trabalha muito na limitação, né, de movimento, de condição. Porque às vezes você não tem todos os dentes, então isso já muda o jeito de pensar, né? Muitas vezes falta o incisivo lateral. Então já é acostumado a dar um jeito para conseguir terminar e ter uma estética, uma função boa, né? Então já começa a pensar um pouco diferente das coisas, né? E depois, hoje em dia eu entendo o que eu escutava, né? O Dr. Reinaldo fala assim, ó, se aprender a tratar o paciente com fissura, você vai fazer tudo, principalmente ortognático, que precisar, né? E é uma verdade, né? Fica mais fácil de entender. A simetria, a deficiência, daí sempre o lado da fissura ele é mais deficiente no sentido anteroposterior, a questão da expansão ser diferente, né? Porque muita gente não sabe ainda. Você vai falar assim, eu sei disso porque você está aí faz tempo nisso. Mas às vezes você fala para fazer uma expansão da maxila, que teoricamente para o ortodontista seria um procedimento normal, né, Sérgio? Não tem uma dificuldade de pensar nisso, né? Mas quando pensa na fissura, muita gente tem dúvida ainda. Será que abre na fissura? Será que vai abrir na linha média? Então ainda existe isso daí, né? Você que orienta muita gente aí também, você já deve ter escutado isso, né? E também muitas vezes a expansão se abre muito mais na posterior, né? Daí o expansor diferencial, né? Que foi uma ótima, né? Eu tô com 2 casos gêmeos, um bilateral e um lateral. Aquele eu até mandei foto para você de uma que eu tive que tinha mais de sei lá quantos anos que eu não fazia reaproveitamento de parafuso. Até de fez de 7 e não me avisou. Era para fazer de 11 e aí eu tive que reaproveitar o parafuso nos 2. Matei a saudade. Matou a saudade. Mas sabe que faz um tempão que eu não vejo, viu? Pois é. Faz um tempão. Eu não tinha nem acrílico transparente, pegar um acrílico meio a meia para fazer, ficou aquele reboco meio feio, mas se aproveitei o parafuso, né? E aí eles expandiram muito na posterior. A expansão foi muito na posterior e pouco na anterior. Então vai ter que fazer de novo para poder fazer o enxerto depois. Mas aí, será que o diferencial é bom na primeira expansão ou se for fazer numa segunda, você acha que daria certo também? No lugar de um borboleta? Pela atresia anterior que tem esse, eu tô optando pelo diferencial porque eu posso controlar muito mais a expansão no superior. Eu acho que o borboleta não vai abrir tanto, sabe? Eu acho que o borboleta pode até ser, mas eu acho que ele vai precisar, os dois vão precisar de expandir bastante. Daí melhor o diferencial, né? E tem mais. Aí, ó, eu tô vendo tanta gente aqui entrando que essa live tinha que ser ao vivo. Até a Suzana tá aí. Eu não vi. Saudade, viu? Não, tem caso demais, hein, Su? Eu não vi a Suzana não, ela entrou? Boa noite, Su. Tá aí. 27 de janeiro, aniversário dela. Não esquece mais, né? Quantos anos comemorando junto, né? Pois é, legal. Mas você vê aquele dia a gente tava lá no laboratório, que eu te chamei por vídeo lá. Bom, na hora que desliga, o Vagnão começa a contar a história, e lembra, o Lorival, todo mundo, não esquece, cara. Parece que junta e soma, né? Cheio de história.
Às vezes eu falo assim, nossa, o centrinho, cada turma que passa, sempre vai somando gente, né? Vai somando. Uns somem, você nunca mais vê, acaba criando outro caminho. Mas sempre tem alguém que vai agregando mais e vai trazendo caso, vira um representante no lugar, né? Isso é muito legal, assim. Eu já fiz muito amigo ali pra vida, tanto no trabalho como fora, sabe? Que veio dali do hospital. Acho que você também deve ter esse sentimento quando você pensa aqui, né? É um vínculo muito forte. Fica um vínculo muito forte, né? Foi um período muito intenso, né? Eu passei 5 anos e meio aí em Bauru, e desses 5 e meio, 3 morando aí no centrinho, e eu acabava a clínica, eu pulava para cirurgia. Ficava lá na cirurgia, teve um período que a horta não removia mais goteira, aí eu falei para os meninos, não, pode deixar que eu removo, pode me chamar aí que eu removo para vocês. Aí eu acabava o horário da clínica, eu pulava para a clínica de cirurgia e ia lá remover goteiro, olhar, aí depois a gente ia para o laboratório fazer planejamento. Já levou muita bronca do chefe então, Sérgio? Doutor Reinaldo, ele gostava de mim, sabe? Ele, uma coisa que me dava uns pacientes do consultório dele para atender lá no hospital, de vez em quando, tinha uns casos que ele falava, toca isso aí pra mim aí. E eu lá, que isso, Marco? Eu tocava lá, mas quando ele tava bravo com os meninos, ele não me xingava não, porque eu não era residente dele, ele tava ali de voluntário, né? Ajudando, né? Já saímos de lá muitas vezes 1h30 da manhã para fazer planejamento pro dia seguinte. Aí no dia seguinte tava a vaga na fugida do setor, ia lá no bloco cirúrgico, vestia a roupa, entrava pra sala, via um pouco da cirurgia. Os meninos falavam que eu era o intercetores. A cadeira era do intersetor. Eu virava, ia lá. Por isso que eu falo que lá é muito rico, porque você tem todas as áreas lá dentro, né? Então, ia no Caso Novo, ia lá e via o Caso Novo. Eu tinha interesse em montar em Belo Horizonte um centro daqui. Eu participei da descentralização, né? Chegamos a alugar uma casa. Aí depois teve aquela intervenção aí na USP que cortou isso. Mudou a tabela de complexidade, aí morreu. Não teve mais. Daí não valeria a pena, né? E hoje tá difícil, assim, que eu vi com essa questão da pandemia, né? Nem era o papo esse, mas acabou virando para esse lado, né? Mas tem muito paciente sem conseguir vir, assim, sem conseguir vir para cá. Tem lugar que não tá liberando mais. Tem gente que não pega, tem estado que não pega o caso se não começar lá. Então tá complicado para todo mundo. Cada lugar criou uma regra. Exatamente. O meu paciente está marcado aí em junho. Um que eu atendo hoje em dia está marcado. Os gêmeos não estão marcados ainda. Tá esperando eu mandar a carta lá. Você dá o ok para liberar, né? Para liberar. Hoje tudo é e-mail aqui. Agora eu ainda falo no retorno assim, vai chegar a cartinha, mas a cartinha é um e-mail hoje, né? Não tem mais a correspondência que vai. Mais prático. Não tem mais isso. Então, eu estava falando da questão da expansão, né? Que uma coisa simples que o ortodontista faz, né, no dia a dia, vou falar que é o arroz com feijão do dia a dia, e às vezes um paciente com fissura tem essas diferenças, né, do jeito de planejar. Porque você tem que saber usar um ou outro aparelho diferente, a indicação do tamanho para poder escolher, né? Às vezes não cabe um raso, mesmo tem que pôr um Hirax porque não tem a largura, mas é só questão de saber o planejamento, né? Você acaba orientando muita gente aí para ajudar, Sérgio, para fazer isso? Muitas vezes a pessoa me liga, o colega me liga e tal, manda caso para eu avaliar, tá meio parado, sabe? Tem um quê? Sei lá, um ano, outro que não vem alguém me pedir uma opinião assim, sabe? Eu tenho grupos que eu faço no WhatsApp de colegas que a gente troca experiências, né? Geraldo Casbege, que é daí que é lá de Belo Horizonte, a gente troca algumas experiências. O que foi em casa aquele dia almoçar, não foi? Que tava junto? Foi lá. Tem um colega de Taubaté, ele trabalhou com o Interland, cara. Ele trabalhou na clínica do Interland. E fez taipodonte lá na fazendinha dos Arcos com Interland. O pessoal aqui na ortodontista, o Interland foi
o pai da ortodontia no Brasil, né? Ele que trouxe a ortodontia como ciência pro Brasil. E ele, então, ele tem uma formação clássica, né? Com Jet Wise, tem umas mecânicas interessantes, né? Teve uma experiência muito bacana. E a gente troca figurinha assim no WhatsApp, né? Tô com dúvida desse caso, o que você acha? Manda, igual eu mando para você também. A gente vai seguindo e vai aprendendo, né? Mas é normal isso daí, né? Mas eu falo a questão eu perguntei disso porque você tá aí faz tempo, você já tem essa fama de atender paciente com fissura aí já faz muito tempo, né? Então você deve ter deve receber muita indicação, igual a gente manda quando vem aqui do centrinho para procurar alguém, vai lá no Sérgio que ele consegue fazer, que ele ajuda. Então acaba virando uma referência nisso daí. O pessoal ainda não entendeu isso, né? Que esse paciente ele pode ser um paciente do consultório e que pode ajudar, assim, a gente ajuda o paciente que não pode fazer o pagamento e tudo, mas muito paciente quer só um lugar para não ter que viajar, né? Às vezes a questão não é nem de pagar o tratamento, a questão é de ter alguém de confiança perto, né? Sim. E lá em BH tem eu, aqui em Itabira temos eu e Josenira. A Josenira tem um tempo que eu não a vejo. Em BH tem Gisele, tem... Doutora Gisele Costa, né? Tem a Elisa. A Elisa, sim. Muito querida também. Tá lá. Então, assim, tem essa... eu tenho um tempo que eu não recebo muito paciente fissurado. Mas às vezes pega uma leva que falhou e logo aparece de uma vez, vem de um monte de uma vez só. Eu acho que o pessoal do Centrinho esqueceu de mim. É nada. Mas é isso que você falou mesmo, é por aí mesmo. É o pessoal que a gente escuta daqui. É você, a Elisa, a Gisele Costa, né? Tem um pessoal que sempre tá com as portas abertas para poder atender e ajudar. Isso faz muita diferença, né? Para muita gente. Independente do custo de pagar ou não, isso faz uma diferença enorme para o pessoal, né? A questão do preparo, né, que eu tinha colocado aqui da gente falar da questão previamente ao enxerto, né? Assim como o paciente sem a fissura, o paciente com fissura, ele acaba tendo a mesma época de início de acompanhamento, né? Eu acho que eu falo para quem pergunta aqui, mesmo que eu não faça esse acompanhamento, muitas vezes eu indico para o orto fazer, mas começou a trocar o dente, tendo fissura ou não, procurar o ortodontista, né, Sérgio? Acho que é o primeiro passo de uma mãe ou pai que tem um paciente com fissura ou sem, começou a trocar os dentes, procura um orto para poder fazer uma avaliação. Não é que vai pôr o aparelho nessa idade, mas para poder ter uma orientação da vida, do que vai acontecer. Muita coisa você já consegue prever para o paciente, né? É muito importante esse primeiro contato, tendo a fissura ou não. Você já consegue traçar, né? Desenhar um panorama, né? E os pais terem esse universo já para saber quais são os passos que vão ser seguidos, né? O que vem pela frente. Gera muita insegurança, né? Dos pais. E ter alguém que conheça e ter alguém que os oriente para seguir um caminho, né? É muito bom, tranquiliza, né? Assim, eu tive uma vez um casal que eles foram no meu consultório por indicação do ginecologista. A criança estava na barriga da mãe ainda, tinha acabado de fazer o ultrassom sabendo que ela estava com fissura. E aí eu orientei e tal, e era um casal financeiramente, intelectualmente diferenciado, e estava com a insegurança e aquela sensação de culpa, né, que eles estavam carregando. Então eu conversei muito com eles e eles estavam receosos de ir ao centrinho, né? E aí eu lembrei do Dr. Reinaldo, ele falava comigo, vai dar uma passeada lá na recepção do centrinho, senta lá um pouco. Eu faço isso com meus pacientes também, sabe? Tem paciente que está achando que o problema deles é muito grave, eu marco a consulta aqui no hospital e deixo eles uns 40 minutos me esperando lá na recepção. Aí eles voltam com outra ideia. Então
Eu ia muito lá no centrinho e ficava lá na recepção olhando, né? A gente tem contato com a luta deles, né? Que viaja, quantas viagens que eles têm durante... E daí muda toda a percepção do problema, né? Daí eu encaminhei lá para o hospital e quando a criança nasceu, eles foram lá no Caso Novo e eles passaram pela recepção. Aí os pais voltaram, assim, até dentro do pior, eu agradecido pelo que a filha deles tinha, né? Em termos de fissura, era uma fissura leve. E viram que lá tinha pessoas com condições muito piores do que eles e com casos muito piores do que da filha dele. Tudo é parâmetro, né? Tudo é bom, é ruim, dependendo em relação ao que, né? E no fim tudo então, tem... Com relação a trajetória do paciente com fissura, né? As cirurgias iniciais, depois quando começa a trocar dente, chegar pra gente, a gente observar o canino, né? E tentar acertar a época, né? Conciliar a época do enxerto com o movimento eruptivo do canino, né? Hoje eu tento bater muito em cima disso, assim, quando eu tenho a chance de acompanhar, né? Porque se já chega tardio, né? Depois que trocou tardio, seria um enxerto feito depois que o paciente já trocou os dentes, né? Mas se eu tenho chance de acompanhar, eu sempre tento fazer na hora certa, porque você consegue expandir. Quando você tem acesso ao paciente mais jovem, o ortodontista consegue fazer a expansão na hora certa. Você sempre vai ter uma ancoragem boa e poder decidir pela expansão no momento certo. E fazer o enxerto na época ideal tem muita diferença mesmo no resultado, sabe? Isso tem mesmo. Tem porque você faz o enxerto sem pressa, daí ele fica pronto, troca os dentes. Quando vai na hora de pôr o aparelho, na verdade o paciente começa a te apertar, né, Sérgio? Para falar assim, ó, não vai pôr o aparelho, você fala, tem que esperar trocar os dentes. Quando que vai começar a colar o bracket, né? O paciente não vê a hora de começar a instalar, né? Então, essa diferença faz muita... Esse detalhe de fazer na hora certa faz muita diferença no tratamento, eu acho. Porque a gente não perde tempo, né? O paciente não fica parado esperando. E com a sua experiência, o que você acha melhor em termos de entre o enxerto de crista ilíaca e com a BMP? A regeneração é muito mais rápida ou a diferença é só a questão de morbidade? No fim, se você pegar um resultado, vamos fazer aqueles casos que deram 100% certo, que é com a classificação mais alta que tem do nível de assim, com a laminadura certinha, porque tem que ver tudo isso antes para avaliar, né? E o caso, a gente fala que o enxerto teve sucesso quando terminou a movimentação e tá o canino ou lateral na posição, né? Então, essa seria a avaliação de sucesso quando o dente que está na área da fissura já está de volta na sua função. Eu tenho até uma imagem que eu uso em aula, que eu coloco assim, um enxerto unilateral. São 3 imagens, mento, ilíaco e BMP. Com tudo terminado, você não consegue ver a diferença de qual que é qual. Porque independente do que... Se você coloca o osso do ilíaco, do mento ou BMP, eles se diferenciam e formam o osso da maxila de novo. Então, isso acaba não aparecendo. Um ou outro você vê que o BMP ele forma um osso bem bonito também de imagem, fala assim de trabeculado ósseo, tudo direitinho. E o mento, ele tem a questão de ter um pouco mais de volume de osso cortical, então ele é um pouco mais desfavorável nesse sentido. Mas também os trabalhos mostraram que tem resultado bom para enxerto unilateral. Mas o que mata tudo isso hoje é a questão do tempo. Do BMP de todo ser o mais novo dos produtos, vamos falar assim, de oferta, né? Porque a crista ilíaca é o padrão ouro porque tem trabalho de muito mais tempo e já tem muito mais tempo de uso dela. Então até o BMP ter essa comparação vai precisar de mais 20, 30 anos aí para ter esse resultado. Apesar de já ter trabalho falando que é sucesso, né? Mas não é igual ainda a longo prazo, igual você fala assim, ó, queria um caso de enxerto que fez o enxerto faz 30 anos, de BMP não tem. E na crista ilíaca já tem faz tempo, né? O problema é esse. Mas a morbidade em si, quando você compara, o BMP para o paciente é melhor o pós-operatório. E desocupa o hospital também, né? Diminui risco.
infecção cruzada, porque não fica muito tempo no hospital. De certa forma não tem limitação de movimento. a alta é mais rápida, né? O tempo de internação é menor. Mas com o preço do dólar, nessa atual situação, está um produto muito custoso. Sim. Mas é que às vezes, vendo o valor de saúde, a gente não pode pensar nisso só, né? Tem que pensar em tudo, no resultado. Se ficar pensando no dinheiro, o melhor às vezes é não fazer nada também, né? Não, eu falo porque é um produto que se é pago pelo serviço público, né? Eles têm condição de pagar o material que for, né? Isso Sim. tem como fazer. Mas tem isso aí, eu uso esse exemplo, certo? Tem uma aula que eu mostro isso das 3 imagens. Se eu te pergunto qual que é qual, você não consegue distinguir o osso, né? Tem que ser alguém muito bem treinado para saber que o trabeculado do mento é um pouco mais espaçado que o do BMP, mas é muita diferença pequena. Que no final acaba tendo o mesmo resultado. Agora, é claro, você pensar num paciente bilateral, numa idade muito jovem, que ele é pequenininho, a crista ilíaca não tem muito volume, pode ser que o BMP nesse caso seja indispensável, sabe? Para fazer numa época ideal no paciente muito magrinho e de corpo pequeno. Você já viu alguma diferença disso de resultado? Você consegue ter alguma experiência pela ortodontia com um tipo ou outro de... Não dá para saber, né? Não dá. Aquele paciente que você fez, o enxerto... Foi com BMP, né? Do bilateral. O Tomás foi com o BMT, tá? BMP, tá normal. Eu fiz um atomo dele agora, aquela que eu te mandei, que ele tá com uma transposição. E aí eu mandei extrair um tecido para poder, igual a extração seriada, para poder resolver o problema da transposição. Ganhando espaço. E o osso tá, eu olhei na toma, o osso tá normal, você não sabe, não vê mais diferença não. Então é duro falar isso, né? Falar assim, um é melhor do que o outro. Quem fala isso, é porque a gente tem que ser sincero quando dá uma opinião, né? Assim, você pode ler o artigo, achar o que o pessoal fala, mas fala assim, o que vale muito é o nosso dia a dia da clínica, né? Que é isso que faz a coisa funcionar, né? Porque uma hora, tudo em estudo, de certa forma, é feito com ambiente controlado, com data certa, mas uma hora ele vai pro dia a dia e acaba caindo na rotina do trabalho, né? E daí tem que funcionar, né? Não tem. Quando a gente vende uma pesquisa, assim, o paciente vai participar, às vezes a gente tem dúvida se vai ter um resultado muito positivo ou não, né? Nunca é um teste que vai dar errado, o paciente vai prejudicá-lo. Mas quando é na clínica, né, no consultório privado ainda mais, o que você fala tem que acontecer muito mais, com mais certeza do que nunca, né? Sim, isso aí. Esse peso do consultório é bem maior, né? Vamos falar assim. Não dá pra fazer experiência. Vou tentar um negócio que eu vi aqui no YouTube, vou ver se dá certo, né? Aqui, só se estiver na bacia das aulas, aí você pode, não tem mais nada, agora é isso aí, você quer tentar? Não, e mesmo assim é difícil, né? A gente quebrou a cabeça essa semana aqui, no caso você fala assim, é normal, né? Mas era entre condenar um dente ou não, que já tinha sido retratado do canal uma vez. E daí, conversando com a Marina, que é a Enda aqui do consultório, fala, será que condena o dente? Não condena? Tenta de novo? Daí se tenta, não dá certo. Às vezes você fica numas dúvidas de resultado, assim, do que indicar, porque é duro falar para você, você perdeu um dente, né? É muito complicado isso daí. Só porque o dente está na UTI não quer dizer que você precisa de desligar os aparelhos, né? Uma outra coisa que eu ia falar aqui da sua área também é a questão do preparo, né? Que às vezes a gente espera muito do paciente com fissura para poder indicar ortognática, e não é todo paciente que precisa fazer, né, Sérgio? Assim, a gente espera o crescimento para poder falar, o seu caso é cirúrgico ou não. Não é? Sim. Isso ainda às vezes muito paciente acha, eu vou ter que fazer o enxerto e a ortognática, né? Mas nem sempre todo paciente que tem a fissura, ele vai ser um candidato a fazer cirurgia ortognática, né? Falo porque as mães começam a aprender e ter contato umas com as outras, né? Em grupos, em comunidades que eles montam. E às vezes a mãe já acha que o filho vai passar por tudo. E muitas vezes não, né? Até mesmo a cirurgia do nariz eu falo, espera fazer o enxerto, termina a ortodontia, a gente reavalia depois que crescer, né? Porque é duro você prever tudo desde cedo, né? Como você falou assim, o caso estava bom, depois acabou piorando a deficiência anteroposterior da maxila, né? Então a gente tem que ter esse lado psicólogo com os pais para poder segurar a onda também, né? Porque
apresentei um caso num encontro científico aí do Centrinho, de uma menininha, era sobrinha da Bia, da odontopediatria. Sim. Professora de odontopediatria. E nós temos um caso bacana, porque ela tinha um padrão muito bom, era fissura unilateral, e ficou um caso bonito porque teve a participação do pessoal do implante, a prótese sobre implante ficou muito legal, né? E aí eu fiz uma foto dela do perfil não fissurado e do perfil fissurado. Você vê bem o impacto da fissura no lado fissurado, né? A deficiência maxilar de um lado e do outro lado normal. Então, você tirava uma foto de um lado, a paciente era normal, do outro não. Quer dizer, ela foi protegida pelo padrão facial dela. Agora, quando junta uma fissura transforame, com um grande comprometimento ósseo, junta com um padrão ruim, e ainda se piorar uma questão funcional, né, respiratória, aí, fator combinado piora. Tanto daí às vezes é positivo quanto negativo. Daí, às vezes a cirurgia ortognática vai se fazer necessária mesmo, né? Pode ser que não seja, que seja imprescindível realizá-la no final, mas eu falo, é duro no começo você já prever no paciente novinho que vai acontecer tudo isso, né? E é o que eles normalmente querem saber. Uma coisa que eu queria pontuar só para quem está acompanhando, né, a questão de, na sequência de tratamento, sempre é melhor fazer a expansão do ortodontista. Daí o ortodontista, quando está com o arco no sentido transversal, na largura já corrigida, o cirurgião avalia para daí poder programar a cirurgia de enxerto, né, na época, provavelmente antes do canino permanente nascer, seria a época ideal. A gente fala de 3/4 da raiz formada, mas numa média, para não esquecer isso daí, se lembrar só de fazer o enxerto antes do canino permanente nascer já é um parâmetro bom para a gente, né, como cirurgião. E sempre que possível fazer a ortognática, no caso cirúrgico, depois de ter feito o enxerto. Isso também tem muita mais vantagem para o cirurgião e para o paciente, né? Porque o paciente tendo feito o enxerto antes, a parte de cima fica contínua, né, na parte óssea. O ortodontista, aí o Sérgio sabe bem disso, fica com menos limitação para tratar com o aparelho fixo. Depois, na cirurgia ortognática também a estabilidade é muito maior, porque a parte de cima vai ser movimentada numa peça só, ao invés de 2 ou 3 no caso de fissura uni ou bilateral. Então isso faz muita diferença, essa sequência do tratamento, né? Por isso que existe isso, né? Existe um padrão. Você acha que mudou isso de quando você começou para hoje, Sérgio? Você acha que teve muita mudança nesse protocolo? Não, com a sua experiência? Porque na minha época aí, o Marcelo Albuquerque, lá de Macapá, que foi meu colega de república e de turma, né? Meu parceiro, ele fez uma expansão pós-enxerto. Até quando a Gunvor teve aí, o Dino deu para ela a foto da radiografia da maxila expandida que o Marcelo fez. Abriu a sutura. Fez o enxerto, depois fez a expansão e abriu a sutura normalmente. Não teve resistência alguma, diferença alguma. Porque soldou, né? Soldou de novo ali no lugar, né? Virou uma maxila só de novo, né? A gente está falando muito de padrão aqui, eu posso mostrar o... Pode, porque tem mais uns 5 minutos aí só, também. A gente está falando aqui de padrão, vou mostrar um caso aqui do... Como é que eu viro a câmera aqui? Deixa eu ver. Aí, virou. Aí, ó. Cadê? Esse mocinho aí eu acompanho, eu falei, desde 2012, ó. E eu fiz uma comparação, olha, aqui é a inicial da interceptativa, foi de junção e máscara, né? Máscara facial. Aqui foi quando eu terminei, vou passando mais rápido, porque é por causa do nosso tempo. Na primeira intervenção. Isso, na primeira intervenção. Ele estava entrando no segundo período transitório. Aí aqui já foi quando ele voltou na adolescência, ó. Ele já estava escapando de novo. Sim. Aí eu fiz nova de junção, máscara, montei aparelho no inferior fixo
e elástico às 3, 24 horas. Ele terminou assim. Ó. Assim ele finalizou. Um ano depois, olha lá. Inclinou de novo. Ele fez fono, recebeu alta da fono. Eu coloquei 3x3 e aquela placa de Osama. E agora Mas tá... ele não usou bem E agora... a placa de Osama. E agora tá esperando para intervir de novo? O que que vai ser? Aí eu chamei a mãe, aqui a comparação, olha. Como ele era, depois quando eu terminei, aqui ele cruzando, no dia da finalização, no dia da remoção, e aqui depois um ano depois. Então, se a gente comparar, ele vai dando, ele tá dando esse espacinho aqui, ó. Ele vai criando isso. Ele tem posição igual. Tem... Qual é o padrão prevalecente? Tem interposição, você fala? Ele tem. Tá. Então eu pus a Osamo e mais o 3x3. Mas olha o padrão dele. É a mesma coisa. Né? Mesma coisa. Usou máscara e ele colaborou. Na primeira vez não colaborou tanto, mas na adolescência ele foi muito colaborador. E ficou assim. Então a tele dele, olha. Se você olhar a tele final aqui com a tele atual, um ano depois, você vê que o incisivo inferior inclinou mais. Isso aqui, para mim, é uma esperança. Olha como ele era. Porque se for interposição lingual, eu acho que eu posso tratar com um mini implante aí no buccal shelf. E a inclinação do incisivo é um movimento que é favorável de ser feito, né? Ele tem uma síntese boa, então a gente consegue fazer isso, né? Esse aqui é outro caso de ortognático. Teve extração de pré, tinha um mapeamento severo. Eu perguntei para ela se ela queria cirurgia lá 15, então eu falo que cirurgia ortognática é uma questão morfológica e de estética. Você é limitado morfologicamente e tem um desejo do impacto estético. Da melhora do paciente, então, né? Assim, terminamos assim. E o outro caso, esse aqui eu tenho um xodó por ele. É um látero com deficiência de maxila? Ó. E aí terminamos assim. Ainda ficou com um pouquinho de laterognatismo, mas tá chegando? Tá. Tá? Pode virar? Pode. Eu tinha um caso de MARP aqui, mas fica para depois. Aqui, não, quer fazer ortognática de novo, ó. Só aqui, né mesmo, viu? Gostou, né? Mas tá bom. Eu acho que no resumo era isso, Sérgio. Beleza. Não quer falar oi lá pra todo mundo que tá lá hoje, ó? Fala oi, a Júlia. Nossa, cresceu, hein? Olha lá, fala um oi lá. Oi. E aí? Vamos despedir de todo mundo já? Tá cansado já? Tá com soninho? Você tá em casa? Não, eu tô na produtora aqui, é perto do consultório. Eu peguei na escola e vim direto aqui pra poder fazer a transmissão. A gente faz aqui e grava e faz umas fotos aqui no estúdio. Tem que trazer você pra conhecer aqui. É onde a gente grava os vídeos, grava a aula. Tem uma produtora agora, antes fazia no consultório, né? Agora eles estão com um lugar bem montado aqui, tem uns ambientes para fazer, então cada dia faz num cantinho aqui, fica com uma cara diferente na transmissão. Bacana. Eu te agradeço muito aí de ter aceitado o convite, Sérgio. Vamos fazer mais aí quando você achar que tá pronto. Se você gostou da experiência, vamos continuar a dividir conhecimento aí. Eu sei que você tem muito mais para falar ainda, viu? Obrigado mesmo aí, de coração. Mais uma vez, você topar. Tá aí, ó. Fernando sempre. Fernandão tá aí.
Sempre o Fernando participando. O Fernando a gente já fez uma live uns dias atrás também. Todo mundo gostou do papo dele. E o Fernando, assim, se pudesse ter uma live que vai a tarde inteira, ele fazia, sabe? Acho que é. Fernando, eu lembro do Fernando levando o Marcelinho lá para apresentar o Marcelinho do Dr. Reinaldo. Trouxe aqui presente pra gente lá. E o... Não, o Fernando tem muita história, cara, pra contar. Não tem... Aí, Marcelinho, boa noite pra você. Valeu, Marcelinho. O Fernando tem história pra sempre. Ele tem uma memória enorme de lembrar as coisas e ficou muito tempo aqui também, né? Olha lá, tatu. É, tatu, é. Joinha, velho. Beleza, obrigado, viu? Uma boa noite aí. Ter prestigiado a gente aí também. Tá bom, manda um beijo lá. Valeu, boa noite, viu? Obrigado pra todo mundo aí. Até semana que vem. Ah, semana que vem é outro mineiro, eu acho. Que quem tá programado é o Alexandre Magno. Alexandre. É. Vamos estar lá. É o doutor Alexandre, falar de MARP em adultos aí, um tema que é bem procurado hoje, pessoal da ortodontia, né, e também da cirurgia. E amanhã eu já falo com o Fabrício e com o André para combinar com ele, fazer uma live de 3 aí, ó, nós 3 aqui. É, isso mesmo. Joia. Valeu. Ó, Sérgio, um abraço de coração aí, ó. Saudade sua. Valeu. Logo a gente se encontra. Mas se sai o encontro mineiro esse ano, eu vou para BH, a gente se vê aí. Isso, vem mesmo. Tá bom? Obrigado da confiança aí, valeu. Até mais. Tchau, tchau.